pessoal, meu nome é Daniel, sou professor de Química e agora a gente vai resolver as questões da prova de Química do módulo 2 do PISM da UFJF de 2023. Fica ligadinho aí. Muito bem, a questão 17 fala o seguinte para nós, ainda no módulo 2 do PISM da UFJF 2023, ó. Se der 5 balões com o mesmo volume e a uma mesma temperatura, numa mesma temperatura, um mesmo volume de gás é sempre ocupado pelo mesmo número de mols daquele gás, lembra disso. Cada balão contém um gás diferente, monóxido de carbono, metano, hélio, oxigênio e gás carbônico. E em todos os balões a pressão exercida por cada gás é a mesma. Então, que a gente tem a mesma pressão exercida. Então, digamos que a gente tem 1 mol de cada gás e isso está aí na CNTP. Lembrando que na CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa o quê? Um volume de 22,4 litros. Ele pede, assinale a alternativa correta. 1 mol de monóxido de carbono tem uma massa de 28 gramas. 1 mol de metano tem uma massa de 16 gramas. Lembrando do cálculo da massa molar, né? O somatório das massas atômicas, prevendo aí qual a massa em gramas que a gente vai ter de 1 mol de cada uma dessas substâncias. Na sequência, ó, hélio, 4 gramas, oxigênio, né? 2 vezes 16, 32 gramas. E o carbono, 44 gramas. Agora, olha lá, pessoal. A massa de gás em todos os balões é a mesma? Acabamos de perceber com o cálculo das massas molares, considerando, né, aleatoriamente que a gente tem 1 mol de cada gás na CNTP dentro de cada balão, tá errada a letra A. Letra B, a densidade dos gases contidos nos balões é a mesma. Vamos pensar? Se a gente lembrar que densidade é a relação massa sobre volume, as massas dos gases são diferentes, mas o volume é igual, então nós vamos ter densidades diferentes em cada um desses gases. Letra C. O balão contendo hélio apresenta o maior número de átomos. Então vamos lá, se a gente tem 1 mol de cada gás, a gente tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de cada gás. Só que ele não falou desse número de moléculas, ele falou de quê? Do número de átomos. Como cada molécula de monóxido tem 2 átomos, nós vamos ter o dobro desses 6 vezes 10 a 23 número de átomos. No metano, nós já vamos ter 5 vezes esse valor do número de átomos. No caso do hélio, nós vamos ter o menor número de átomos, porque cada molécula de hélio é formada por um átomo só. Então, se nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas, nós teremos 6 vezes 10 a 23 átomos, porque uma molécula apresenta um átomo. Já a molécula de O2, por exemplo, ela tem 2 átomos. Então, se nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas, e em cada uma delas existem 2 átomos, nós teremos 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Mesmo raciocínio para a molécula de gás carbônico, para o CO2, que tem 3 átomos por molécula. Então, o balão contendo hélio apresenta o menor número de átomos e não o maior número de átomos. Olha como é que colocar número facilita o raciocínio. Na sequência, a letra D. A quantidade de substância em número de mol em todos os balões é a mesma. É exatamente, esse aí é o gabarito. Se a gente tem 6 vezes 10 a 23 moléculas aqui, a gente vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas aqui, aqui, aqui e aqui, porque a gente definiu que a gente tem 1 mol de moléculas. Então, a quantidade em número de mols é a mesma, mas olha lá, o número de moléculas também é a mesma, que invalida a letra E e confirma para nós aí o gabarito na letra D dessa questão. Obrigado pela sua atenção.